Meninos, vamos estar iniciando aí a correção das atividades, tá bom? Da página 107 até a página 112, beleza? Primeira questão aí está falando o seguinte, ó. Escreva o número na forma decimal correspondente às figuras de cada item, né? Lembrando, pessoal, que cada cubo grande desse corresponde a uma unidade, né? E aí, o que a gente pode notar? O primeiro cubo aqui é uma unidade, né? Então, é a parte inteira. Os demais, a gente consegue ver que eles foram o quê? Eles foram divididos, né? O que representa aí pra gente é a parte decimal, né? Desse valor aí. Onde a primeira parte ali, a gente consegue notar, né? De acordo com o que a gente estudou anteriormente, que foi dividido em duas partes, o outro foi dividido em quatro partes e o outro foi dividido em três partes. Onde o primeiro que foi dividido em duas partes, que representa aí o valor posicional dos décimos, o segundo o valor posicional dos centésimos e o terceiro o valor posicional dos milésimos, né? Onde eu tenho aqui um inteiro, dois décimos, quatro centésimos e três milésimos. E como que eu vou escrever esse número? Como sendo um inteiro, 243 milésimos, beleza? Já na letra B, a gente tem um pouco diferente, a gente já não tem essa parte inteira, mas a gente tem ali o décimo, a gente tem um centésimo e a gente também tem o milésimo, né? É só a gente contar a quantidade que a gente tem aí. No primeiro a gente tem um, né? Então vai ser um décimo. No segundo, que representa a parte dos centésimos aí, ele foi dividido aí em 100 partes e aqui só tem apenas 6, então são 6 centésimos, e o outro aí foi dividido em 1000 partes e a gente tem apenas ali 9 milésimos, beleza? Então a gente vai ter aí 169 milésimos. O próximo a gente vai ter dois inteiros, né? 102 milésimos, onde a parte decimal está representada por apenas uma, né? Aí depois a parte dos milésimos está representada por dois, né? Por dois objetos. E a gente não tem a parte centesimal, né? Que representa o centésimo. Então ele é representado aí pelo algarismo zero, beleza? E o próximo a gente tem um inteiro e 6 milésimos, né? A gente não tem ali nem um décimo e nem um centésimo, né? Por quê? Não tem problema nenhum, não existe um porquê. Simplesmente não aparece ali pra gente, a gente representa pelo número zero, ok? Próxima questão, questão 2, pergunta assim, ó. Escreva como se lê cada um dos números a seguir, né? A gente tem o número 461 após a vírgula, então a gente tem a parte apenas ali decimal, então eu vou ter 461 milésimos. Na letra B a gente tem a parte inteira e a parte decimal, a parte inteira vai ser 356 inteiros e 2 décimos, né? Depois a gente tem na letra C a parte inteira, que vai ser o 80, e o 64 é a parte decimal. Então, eu vou ter 80 inteiros e 64 centésimos. Depois, na letra D, a gente tem o 6, né? Representado aí na parte inteira, porque está antes da vírgula, e o 5 já está na parte decimal, né? O que representa aí para a gente 5 milésimos. Então, eu vou ter 6 inteiros e 5 milésimos, né? Depois ele fala assim, ó, agora escreva cada um desses números no quadro de ordens, né? Então a gente tem o quadro de ordens, a parte inteira a gente tem unidade, dezena e centena, e na parte decimal a gente tem décimo, centésimo e milésimo, né? O Dzinho aqui está representando, o D minúsculo está representando o décimo, o C minúsculo está representando o centésimo, e o M minúsculo está representando o milésimo, né? Então a gente nada mais do que vai colocar ele aqui no quadro de ordens, né? Então na parte ali, na letra A, o zero está antes da vírgula, então ele vai para a casa das unidades, né? Depois a gente tem a dezena, que é o 4, a centena, que é o 6, e o 1, que é representado aí pelo milésimo, né? Então a gente tem aqui 461 milésimos. O mesmo 356, né, na parte inteira, e depois o 2 décimos na parte decimal. Depois a gente tem o 80 na parte inteira e o 64 na parte decimal. E depois a gente tem o 6 na parte inteira e os 5 milésimos na parte decimal. Beleza? Na questão 3 aqui já está pedindo para a gente decompor os números, né? De duas maneiras diferentes, né? A primeira a gente vai utilizar aqui a adição. Como que eu vou fazer? 20 inteiros e 7 décimos, né? Isso aqui vai ficar 20 mais 7 décimos. Isso aqui utilizando apenas a adição. E agora a gente vai utilizar adição e produto, né? Onde esse 20 vai ser representado aqui pela parte inteira, utilizando o produto. Como que eu represento ele, pessoal? Primeiro,
O 20, eu tenho o 0 que está dentro da parte das unidades e o 2 que está dentro da parte das dezenas, né? Por isso que para mim fazer essa decomposição, eu vou escrever primeiro o 2 como sendo 2 vezes 10, que ele representaria o 20, beleza? Depois o 0, que está dentro da parte das unidades, seria 0 vezes 1. E 0 vezes 1 é 0. Então, 20 mais 0 vai dar 20. Agora a gente vai para a parte decimal. Como que eu represento esses 7 décimos aí né, nessa decomposição? Simplesmente multiplicando o número 7 por 1 décimo, né? Que é onde que ele está no seu valor posicional, beleza? Depois eu tenho aqui os 7 inteiros e 95 centésimos, então vai ficar 7 mais 9 décimos mais 5 centésimos, né? Depois, dentro da parte que a gente utiliza aqui a multiplicação, vai ficar o 7 que está no valor posicional na casa das unidades, então vai ser 7 vezes 1, mais o 9 que está no valor posicional na casa dos décimos, vai ser 9 vezes 1 décimo, mais o 5 está no valor posicional aí na casa dos centésimos, né? Então vai ser 5 multiplicado por 1 centésimo, beleza? E o mesmo tem que ser feito na letra C e também na letra D. Agora, pessoal, a gente tem 48 inteiros, 102 centésimos, né? Desculpa, 102 milésimos. O 4 e o 8, né? O 8 está no valor posicional da casa das unidades, o 4 na casa das dezenas, né? Então, o primeiro vai ser 4 vezes 10, né? Desculpa, pessoal, aqui a gente só vai somar, né? Então, vai ser 40, né? Vai ser 40 mais 8, mais 1 décimo, mais 2 milésimos, beleza? Não tem necessidade de eu somar 0 centésimo, né? Não faz nenhum sentido. Agora que a gente vai usar o produto, né? O 4 aqui vai ser 4 vezes 10, porque o 4 está com valor posicional na casa das dezenas, né? Então vai ser 4 vezes 10, mais o 8 que está na casa das unidades, né? Então vai ser 8 vezes 1. Então 4 vezes 10 são 40, 8 vezes 1 são 8. 40 mais 8 são 48, beleza? Depois a gente vai para a parte decimal, né? Onde a gente tem um aqui que vai ser 1 vezes 1 décimo, né? Que ele está aqui no valor posicional na casa decimal. Depois o 0 não tem necessidade, mas se eu quiser colocar 0 vezes 1 centésimo, eu posso ficar à vontade, né? Não tem problema nenhum. E depois eu tenho 2 aqui, que eu vou multiplicar ele por 1 milésimo, beleza? Na letra D, a gente tem 142, né, pessoal? Inteiros, 119 aí, milésimos, né? Lembrando aqui que no caso aqui o número 1 está no valor posicional aí da centena, o 4 da dezena e o 2 da unidade, né? E depois a gente tem um decimal, depois um centesimal e depois um 9 na casa dos milésimos, beleza? Então o primeiro, o 1 vai ser 1 vezes vai ser 1 vezes 100, né, pessoal? Esse aqui a gente já está mais tranquilo. Então, o primeiro vai ser 1 vezes 100, né? Antes disso aí, a gente tem que somar eles, né? Vai ser 100, né? Aqui, ó, 100 mais 40 mais 2, depois mais 1 décimo, mais 1 centésimo, mais 9 milésimos, beleza? Depois aqui, ó, 1 está na parte aqui da parte inteira, né? Correspondente aí à centena, então vai ser 1 vezes 100, mais o 4 das dezenas, então vai ser 4 vezes 10, e o 2 das unidades, então vai ser 2 vezes 1. Depois a gente tem um aqui que está na parte decimal, né? O C19, né? Todo que está na parte decimal, onde esse primeiro número 1 aqui vai estar dos, dentro dos décimos, né? Então vai ser 1 vezes 1 décimo, mais o outro vai ser 1 vezes 1 centésimo, e o 9 vai ser 9 vezes 1 milésimo, beleza? Meninos, qualquer dúvida, depois só perguntar para mim durante a aula, tá bom? Aqui calculo mentalmente, né? 100 mais 30, 130, mais 5, 130,5, né? Porque a gente já tem ali o número decimal, e depois a gente tem ali aqueles 9 milésimos, né? Então, não está faltando o centésimo aqui. Então, vai ser representado pelo número 0. Então, esse aqui vai ser 130 inteiros, 509 milésimos. Aqui a mesma coisa, na letra B, vai ser 54 inteiros e 6 décimos. Na letra C, 20 mais 6 são 26. Aqui a gente não tem a parte decimal, né? Então vai ser representado pelo número 0, porém a gente tem a parte aqui do centésimo e do milésimo, né? Então vai ser 26 inteiros e 17 milésimos. Depois a gente tem 200 mais 10 mais 9, então vai dar 219.
mais os 5 milésimos, né? Então, vai ser 219 inteiros e 5 milésimos, beleza? Próxima questão aqui, escreva um número na forma decimal para cada item, né? A gente viu anteriormente lá falando sobre a respeito das porcentagens, né? Então, aqui eu tenho a parte inteira e a parte escrita aqui na forma de fração. Nessa letra A eu tenho uma fração mista, né? O que não tem problema nenhum aí pra gente, tá bom? Então, eu vou ter aqui, então, 2 inteiros e 9 décimos, né? Então, 2 inteiros mais 9 décimos é a mesma coisa que 2,9, né? 2 inteiros e 9 décimos, beleza? 46%, esse símbolo de porcentagem significa que 46 foi dividido em 100 partes, né? E isso aqui a gente pode escrever como sendo 46 centésimos, né? Da mesma forma ali que a gente leu a fração, beleza? A gente escreve ele na forma de número decimal também. 3% significa que esse 3 foi dividido em 100 partes. A gente lê essa fração como sendo 3 centésimos. A mesma coisa serve para a parte decimal, né? Então vai ser 0,03 ou 3 centésimos também, ok? Questão 6 está falando o seguinte, ó, observe como foi feito para escrever os números 7 inteiros e 1 décimo e 68 centésimos na forma de fração decimal. Inicialmente, fiz a decomposição dos números na forma decimal. Depois, escrevi frações correspondentes a eles com o mesmo denominador e os adicionei. Então, tá aqui, pessoal, o jeito que ela ensina, né? Ela decompõe os 7 inteiros e 1 décimo, né? Depois ela escreve tudo isso na forma de fração, ela coloca um denominador comum para eles, né? E depois soma tudo, né? Por quê? Como que eu vou somar 7 inteiros mais 1 décimo, sendo que os denominadores são diferentes, né? O denominador do 7 é 1 e o denominador do 1 é o 10. Não posso, né? Eu tenho que fazer todo aquele processo, ver o IMC, né? Calcular, depois divide pelo de baixo, divide pelo de cima. Os meninos que estão ouvindo isso, eu tenho certeza que se lembram disso, né? E aí a gente consegue colocar, transformar ele mesmo em denominador. Só para vocês se familiarizarem aqui, é assim, ó, pessoal. Ela pegou os 7 inteiros e 1 décimo e escreveu assim, ó, como sendo 7 inteiros, né? Mais esse 1 aqui, ó, é o quê? É 1 décimo, né? Beleza? Mais 1 décimo. E aí, como que a gente faz? A gente escrever na forma de fração, a gente tem que colocar o denominador 1 aqui, porém, os denominadores são diferentes. Para a gente somar eles, tem que ser o mesmo denominador. Nesse caso aqui, um denominador comum. Entre 1 e 10, a gente tem que fazer o MMC, né? Encontrar um menor múltiplo comum entre eles. A gente faz lá, já de cabeça, entre 1 e 10 a gente já sabe que é o 10. Existe aquela regrinha, né, pessoal? A gente divide por esse de baixo, pega o resultado da divisão e multiplica por esse de cima, né? E faz o mesmo processo nesse aqui também, né? Divide pelo de baixo, pega o resultado da divisão e multiplica por esse de cima, né? 10 dividido por 1 é 10, 10 vezes 7 são 70. Opa, vou colocar aqui. Mais 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, vai dar 71 décimos, né? Então, tá aí o que foi feito lá, né? Para quem não estava aí se lembrando como que a gente resolveu isso daqui, beleza? O mesmo ela fez aí por 68 milésimos. Aí tá aqui nesse quadro em rosa, ó. A leitura de um número na forma decimal pode facilitar sua escrita na forma fracionária, com certeza, né? Do mesmo jeito que a gente escreve ali, normalmente se lê, né? Número na forma decimal, né? 0,9, né? É 9 décimos. A gente pode escrever como fração como 9 sobre 10. 52 milésimos, 52 centésimos, 52 sobre 100. E 384 milésimos, 384 sobre 1000, né? Agora, escreva a fração decimal correspondente a cada item, né? Então, eu tenho 83 aqui centésimos. Quem quiser fazer de forma direta, tem duas casas após a vírgula, então isso aqui vai ser centésimo. Então, vai ser 83 sobre 100, né, pessoal? Acho que não tem muito segredo não aqui. Depois, 501 milésimos, né? Se é milésimos, a palavra milésima vem de 1000, né? Então, vai ser 501 sobre 1000. 97 inteiros e 2 décimos. A gente pega o numerador ali da fração, escreve como 972, e o denominador vai ser de acordo com quantas casas tem após a vírgula. Se é 1, representa décimo. Então, vai ser 972 sobre 10, tá bom? 972 décimos. 6 milésimos, 6 sobre 1000.
4 centésimos, 4 sobre 100, e 7 décimos, 7 sobre 10, ok? Questão 7 está falando assim, ó, escreva um texto descrevendo uma situação vivenciada por você na qual tenha sido usados números na forma decimal. Faça um desenho para auxiliar nessa descrição. Pessoal, aqui tem uma receita de bolo de chocolate. Você vai falar, professor, mas aqui não tem nenhum número decimal. Tem sim, pessoal. Tá aqui, as frações, né? Elas podem ser representadas também como números decimais ou vice-versa. Por exemplo, 2 meios, né? Então, são 2 xícaras e meia de açúcar, né? Aí o meu primeiro ingrediente. E como que eu representaria esse 1 meio? Como sendo 0,5, né? Eu posso representar ele dessa forma. 3 quartos, a mesma coisa. 3 quartos seria 0,75, né? De uma xícara aí de água morna. Ou seja, você pega uma xícara, divide ela em 4 partes e pega apenas 3, né? Lembrando que nas frações a gente divide com o mesmo tamanho, né? Se for dividido em 4 partes, então tem que ser 4 partes de mesmo tamanho e a gente vai pegar apenas 3. Ou 0,75 de xícara de água morna, né? Para vocês verem que existe essa relação entre as frações e os números decimais, beleza? Pessoal, vamos terminar aqui, senão vai ficar muito longo e a gente continua a correção na próxima aula.